Começa mais um Fala Brazuca, é isso aí. Eu sou Gilson Trindade, o jornalista que trocou o microfone pelo martelo. E essa é a minha história. E para contar a história de Brazuca dele, eu estou recebendo aqui um grande amigo meu, o Emílio. Fala, Gilson, como é que você Emílio, tá? como é que você tá, parceiro? Tudo bem? Bom demais te ver. Cara, tinha que ter uma ali aqui pra gente dar um abraço É e tal. isso aí. Mas eu já dei um abraço pra você mais cedo aqui. Cara, como é que você tá? Tô bem, cara, tô bem, graças a Deus, tudo conforme. Estamos aí com o Fala Brazuca agora, um podcast direcionado para a comunidade brasileira. E eu vi em você o potencial de ser um meu entrevistado aqui. Por quê? Porque você é um cara que está tentando vir para a América desde quando você saiu de teenager. Quem é o Emílio? É verdade, Gilson. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo, né? E a América, para mim, sempre foi um lugar de referência, né? Desde de novo, né? Como você comentou. Então, cara, eu sou mineiro, né? Sou de uma cidade que chama Uberlândia, né? Fiz minha juventude até o início da minha vida adulta toda por lá, estudei por lá. E comecei nessa experiência, vamos dizer, de tentar vir para os Estados Unidos ali por volta de 2000, 2001. Então, foi aí que te deu o clique de vou imigrar para os Estados Unidos. Sempre tive vontade de conhecer um pouco mais, na verdade, né? Não sabia muito o que enfrentar, até pela idade, pela inexperiência, né? Não tinha muita referência de pessoas que tinham imigrado pelos Estados Unidos. Tinha gente que tinha ido fazer intercâmbio, né? Numa situação totalmente diferente. Passava um tempo e voltava, né? E você não era de Valadares, né? E não era de Valadares, né? Então o objetivo era ir voltar. Mas tive sim, né? Essa vontade de conhecer, até pela área que eu estudava, área de engenharia, muito contato, muita coisa nos Estados Unidos, né? Muita informação que vinha do inglês, né? Eu falei, cara, eu preciso entender um pouquinho como é que funciona isso. E aí foi onde surgiu talvez a primeira ideia de vir para cá. Você estava com uns 20 anos? 20 para 21. 20 para 21. É. E aí, como é que foi essa tentativa? Cara, é curioso. Essa primeira história é uma história interessante porque ela acontece, né? No dia 11 de setembro de 2001, que é uma data que todo mundo se lembra, né? Essa data fica forte aqui para a América. É uma data do atentado, né? Enfim, que tudo aconteceu, né? E a minha história, ela coincide, né, com essa data, porque eu tinha um trabalho, né? Tinha um emprego, tinha uma namorada, tinha uma escola, né? Tinha uma vida no Brasil, né? E por algum motivo, nessa época aí, eu estudava numa escola federal, essas escolas sempre tinham greves, assim, longas, enormes, né? E essa greve, ela aconteceu e ela ficaria por bastante tempo, né? E eu me vi na oportunidade naquele momento de falar, cara, agora eu vou aprender o inglês, né? Ao invés de eu ficar aqui esperando a greve, depois atrasar a matéria, enfim, aquele negócio todo para recuperação do tempo. Vou dar um tempo lá nas gringas, vou lá ver. E vou, né, dar a lapidada no inglês que eu quero e agora, né? Então, pedi demissão lá do emprego, larguei da namorada, né, vendi o carrinho e com isso juntei um pouco de grana. Olhei para cá, para os Estados Unidos, tentei fazer um orçamento com 21 anos de idade, quanto eu iria gastar, o que eu ia fazer, né, nesse período de 3 meses. Comprei um curso de inglês, o que me possibilitou a tirar um visto, né, o visto F1, um visto de estudante. E fiz a inscrição lá para tirar, né, o visto no consulado, né, na embaixada. Bom, como eu era de Minas Gerais ficava sob a jurisdição do Rio de Janeiro. Então você precisava necessariamente ir para o Rio de Janeiro fazer o processo, né, do visto. E estava eu lá no Rio de Janeiro, no dia 11 de setembro de 2001. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava sentado no auditório, naquela época ainda tinha um auditório com ar-condicionado, era tranquilo. Mas bateu no dia certo, hein, rapaz? No dia certo. Ou no dia errado, desculpa. Ou no dia errado, né, cara? Oh, my God. Enfim, né, mas eu estava lá. E eu me lembro como se fosse hoje, cara, interessante algumas coisas que ficam gravadas, né? E sempre que eu conto essa história para alguém, quase todo mundo se lembra o que estava fazendo nesse dia e nessa hora. Não, virou um marco. Virou um marco. Mundo. Eu sei direitinho o que eu estava fazendo naquele dia. Eu estava em cima de uma escada, a 8 pés de altura, pintando um fashboard de um clubhouse em Boca Raton. Aí, ó. Martelei ou não? Todo mundo. Cara, engraçado, né? Você estava no consulado. Estava no consulado, Gilson, esperando minha vez, sentado. Eles já tinham pego meus documentos, estavam com o meu passaporte. E eu tava vendo, ali era Jornal da Manhã, porque era logo cedinho, né? Acho que é Jornal da Manhã, ou da Globo, né? Não me lembro agora o nome. E eu Foi me logo cedo. Logo cedo, e eu me lembro que o Oscar estava dando uma entrevista, falando, o Oscar do basquete, estava dando uma entrevista dizendo que, olha, que não ia jogar mais na seleção, que ia jogar só no Flamengo. Bom né? pra nós. E bom pra nós, né? Bom pra nós. E de repente, cara, aquele barulhinho do plantão, né? Que eu não esqueço, cara. E mostra uma das torres pegando fogo,
Naquele exato momento, pelo menos na notícia que veio ali do Brasil, ninguém sabia o que tinha acontecido. Podia ser uma bomba, era fogo, ninguém tinha entendido ainda. E aquilo é vivo, eu vendo aquilo, né, imaturo ainda, 20 anos de idade, não sabia o que estava acontecendo, cara, não liguei o Lé com o Cré. Falei, cara, isso aqui acabou de não me deixar ir para os Estados Unidos. Na hora você não pensou nisso, mas a televisão acontecendo. tava tocando na recepção? Tava nesse auditório que a gente esperava. No auditório, isso. Nessa época tinha uma televisão. E aí, cara, eu lembro que um cara fez um comentário infeliz ali na hora e o segundo avião bateu ao vivo na torre. Uau! E quando eu olhei para trás, o exército, os seguranças, que eu acho que aquela era a única televisão que tinha, ou era o acesso mais fácil, eu olhei, cara, a embaixada estava parada assistindo todo mundo ali, por trás da gente. E foi uma confusão. Nessa hora que o segundo avião bateu, deve ter vindo uma ordem aí, né, dos Estados Unidos para todas as embaixadas, falou, fecha tudo, tira todo mundo. Corta tudo. Cara, e aí me mandaram embora e não me entregaram o passaporte. Meu voo eu já estava de mala, porque eu saí de Minas para lá. Um amigo que estava vindo comigo fez a entrevista no dia 10 e pegou o visto no dia 11. Eu faria no dia 11, pegaria no visto no dia 12, aproveitar para fazer uma balada no Rio de Janeiro, a gente jovem, os dois. Curtia as carioca, depois ir para as gringas. Viajava no dia 13. Não viajei. Não deu. Até porque o espaço aéreo fechou. Mas um fato interessante, cara, e relevante que aconteceu. Eles pediram para ir no outro dia para pegar o passaporte. Imaginei eu que pegaria o passaporte em branco, né? Pô, toma aqui, depois a gente vê o que faz. E na verdade não, cara, entregaram o passaporte com o visto de estudante nele. Na verdade você pegou o visto, mas você não embarcou. Não embarquei. Porque o espaço aéreo estava fechado. E aí peguei tudo aquilo, né? Gastei um dinheirinho mais, voltei para Minas Gerais, sem emprego, sem namorada, sem carro, sem nada, esperando, né, para ver o que ia acontecer. Gastou o dia do carro lá nas carioca, não? Não deu tempo, não deu tempo. Depois que aconteceu, não deu tempo. Ele pegou e voltou. E aí, meu amigo, eu sei que eu chego em Minas e tudo fechou, na verdade, né? Eu acho que me lembro se o espaço aéreo foi abrir lá pro dia 20, sabe? Assim, uns 5, 7 dias depois. E lá pro dia 23, eu sentado no sofá desde o dia que eu cheguei, sem o que fazer, né? De greve, a faculdade de greve, claro, né? Sem emprego, enfim, sem namorada, sem nada, né? Pensando que eu ia fazer, sem dinheiro, porque meu dinheiro tinha sido investido em passagem, investido em dólar para eu levar, investido na escola. Eu levanto do sofá, meu pai me olha e fala assim, você vai, né? Falei, pai, eu preciso ir, eu tenho que ir. Ele falou assim, então vamos contar para sua mãe, eu vou junto, porque ela vai morrer na hora que você contar essa história para ela. E os meus pais são simples, uma cidade de 5 mil habitantes, cara, então ir para os Estados Unidos para ele é a mesma viagem para a Lua naquela época, né? Não tinha muita referência da distância, então era um negócio complexo e complicado. Lá em casa é assim também. Você sabe como é que é, né? A gente é mais ou menos da mesma região ali, então assim, a distância é muito grande, né? E ele falou, vou com você, né? Meu pai é muito parceiro e nós contamos para minha mãe. E eu vim no dia 28 de setembro de 2001 para essa escola que eu tinha contratado. E nessa escola eu fiquei um mês estudando. Cheguei nos Estados Unidos, não tinha um lugar para ficar. Porque esse amigo que estava vindo, o amigo do pai dele tinha um escritório aqui que vendia aquelas Euro Railways, aquelas passagens de trem para a Europa, por aqui. Ele falou, olha, lá é um escritório que rodava num apartamento ali na Broward Boulevard. Bem em Fort Lauderdale mesmo. Em Fort Lauderdale mesmo. E aí começa a minha história com Fort Lauderdale. Sempre foi nessa região, né? E ele falou, olha, só que vocês têm que chegar lá depois das 6 horas da tarde, tem que sair 8 horas da manhã. Porque a turma chega para trabalhar. E dá para vocês ficarem lá um tempo. E nós ficamos. Então eu tinha que sair de manhãzinha, ia para a escola, e à tarde batia a perna para ver o que ia fazer. Procurar emprego, procurar outra escola, porque meu dinheiro também não dava para ter escola os 3 meses, dá para ter um mês só. E a minha ideia depois, né, que era o plano da época, era ir para uma community college. Uma coisa para fazer um curso, para manter, né, aprimorando inglês, que era o objetivo principal. Cara, e essa vida segue. Segue por 3 meses, né, desse jeito, tentando e tal. E aí, com 2 meses, com 1 mês e pouco, eu comecei a olhar um apartamento e achei um apartamento na 26 Street North de Fort Lauderdale, para cima da Sunrise. De esquina, um negócio assim, o mais barato que tinha. Eu me lembro naquela época era $600 que pagava e dividia para 2, esse negócio. Cara, e fomos para esse apartamento, né, e eu tinha levado dinheiro para ficar de 3 a 4 meses, era o máximo que eu tinha de grana. E o cara virou para mim e falou assim, olha, né, 2 jovens, né, do Brasil sem referência nenhuma, eu só alugo para vocês no mínimo de 6 meses
É que normalmente é que assim, o primeiro contratinho ali e tal, mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses, né? Mas eu, na minha inexperiência, cara, não sabia, né? É. Só que ele falou, ó, você tem que pagar o primeiro mês, o último mês e um depósito. Ou seja, o dinheiro que eu tinha trazido para os 3 meses, eu terminou no primeiro dia. E acabou o dinheiro. Né? E acabou o dinheiro. Não tinha dinheiro para comprar comida, literalmente. Então, o vizinho deu um colchão, o outro deu uma coberta, um restaurante fechou, a gente pegou uns pratos, a gente foi na igreja, conseguiu mais um travesseiro e meio que montamos ali o básico para poder ficar nesse apartamento. E sem dinheiro, falei, e agora? Agora nós temos que fazer dinheiro, né? E aí tentamos lavar carro, arrumar carro, trabalhar onde que dava, né? Para poder fazer alguma renda para esse objetivo. E aí esse negócio desenrola, no terceiro mês volta à faculdade no Brasil. E a gente precisava tomar uma decisão, né? Daí, cara, volto ou não volto, né? E aí eu entendi, Gilson, e talvez serve para quem está escutando aí, que eu tinha um nível de inglês, assim, estudando no Brasil de 8 anos. Escolinhas, 2 vezes por semana, como muitos fazem. Quando eu cheguei aqui, parecia que eu não tinha estudado outra língua. Não é verdade? Quando a gente chega aqui, parece que... Que língua que esse povo fala? Cadê o Fisk? Cadê o Wizard? Cadê a cultura inglesa? Cadê a cultura inglesa? Não é a mesma coisa. Uai, mudou um pouco essa língua, não é verdade, velho? Mudou, Isso aconteceu cara. comigo também. Eu liguei pra minha mãe, a primeira vez que eu falei que a mãe, a senhora jogou dinheiro fora. Estou estudando há 8 anos aí, você me pôs em outra escola. Não é a escola que fala aqui, não. É verdade. É outra O inglês coisa. da rua é outro. E aí, cara, na hora que você está em 3 meses, a percepção que eu tive assim que o inglês estava destravando. Estava começando a ter a pronúncia, a entender, né, a ter a fluência. E eu falei, cara, se eu voltar agora, vai ser igual não ter vindo. Liguei em casa e falei, pode trancar a faculdade, não vou voltar. E tranquei a faculdade 6 meses e fiquei mais 6 meses aqui. E aí, cara, aí você vai entendendo um pouco do processo, das coisas, vão funcionando um pouco mais, né, um pouco mais fluido, assim, tudo, né, de forma geral. Você entende como é que, de onde vem o dinheiro, de onde vai, como é que você paga, quanto custa, o custo da energia, né, e esse negócio se desenrola por um período aí. Mas foi uma experiência maravilhosa para você. Como jovem, foi. Como jovem. Foi, cara. Aí você voltou, matou a universidade ou não? Matei. Aí eu me lembro, Gilson, que uma vez eu estava no shopping, eu já tinha uns 9 meses que eu estava aqui, no Sawgrass. Eu estava carregando umas sacolas assim na mão e tinha 2 tênis, 2 camisetas, 2 bermudas, 3 chinelas. Eu olhei para aquilo e falei, cara, eu não preciso disso. Eu não preciso de 2 tênis, 2 bermudas, o que eu estou fazendo? Eu estou gastando um dinheiro que eu não preciso mais, falei, agora está na hora de voltar, eu terminar minha faculdade. Porque se eu ficar aqui o resto da minha vida, talvez o dia que eu precisar voltar, eu não vou ter uma profissão, não vou ter um emprego, não vou ter opção. E essa foi a minha decisão na época, e por isso eu voltei. Então eu voltei. Já estava começando a viver como americano já. Estava começando consumista. a viver, consumindo sem precisar, cara. Me vi nesse lugar. Eu me lembro dessa imagem também no Sawgrass, com essas sacolas de coisa que eu não precisava. Que bom. Ficou de prova para você. Ficou, cara. E aí, bicho, nessa eu volto, né? Termino a faculdade lá e vou trabalhar. O primeiro emprego que eu tenho no Brasil é um emprego num call center. Como engenheiro, mas trabalhando no call center. E eu me lembro muito que aqui nos Estados Unidos, cara, meu telefone tocava o dia inteiro. Gente vendendo tudo quanto é tipo de produto. Quando eu fui trabalhar nesse lugar, essa experiência de ter visto aqui como cliente o que estava acontecendo, o que iria acontecer no Brasil, mas a língua deu a possibilidade dessa empresa que eu trabalhei montar a primeira empresa no Brasil offshore nos Estados Unidos. A gente pegou uma operação de mortgage aqui nos Estados Unidos e transferiu para lá, e eu era um dos caras. Então o inglês me ajudou muito, né? Porque eu era um engenheiro que tinha uma experiência aqui e que falava a língua, né? Conseguia se comunicar de business com a turma aqui. Já de cara, o melhor exemplo que você vai passar para todos os brazucas é que a língua é o mais importante. Eu tenho que, assim, eu acho que a língua não é só o falar, né, Gil? Você está aqui, você conhece isso muito bem. Eu acho que a língua é a cultura, né? É cultura. Mais Tem que viver a América. É isso aí. Mais do que a pronúncia, é o que falar, quando falar, como fazer o business. Então, nesse tempo que eu tive aqui, além das aulas de inglês, eu consegui pagar, e aí consegui um dinheiro, e consegui pagar algumas aulas de business school, né, de inglês voltado para business, como escrever uma carta e tal. Então, isso me deu um pouco mais de background para voltar lá para o Brasil e ter um diferencial. Sim. Né, como um profissional para quem estava no setor, né? E aconteceu, cara. E aí, eu trabalhei no primeiro emprego lá, que foi numa empresa chamada Algar, né? Uma empresa lá de Uberlândia. Muito lá grande, Algar. E como engenheiro e nessas operações de call center offshore, né? Atendendo clientes, falando inglês, ligando aqui para os Estados Unidos, e uma série de operações diferentes aí. Os executivos da Algar podiam ver esse episódio, hein? Já pensou? É verdade. Mas não foi a Algar que te mandou para cá, então, na segunda vez? Não foi.
Então, o que acontece? Depois disso, né, eu passo um tempo no Algar e aparece uma oportunidade para ir para uma fabricante de celular, que chama Motorola. Né? Na época, muito grande, era a maior fabricante do mundo, né? Enfim, Ela e Nokia ali meio que competiam, né, como o principal fabricante, e eles me convidaram para ser o cara responsável pela área de pós-venda do Brasil. Sim. Contratado para ficar em São Paulo. Daí mudei para São Paulo, já morava em Campinas nessa época, pelo Algar, mas mudei para São Paulo. E trabalhando em São Paulo, a gente, né, com a turma lá, com a equipe, a gente fez um bom trabalho e eu fui promovido para responsável pela América Latina, dessa área de pós-venda. Era uma área que chamava Experience Care. Então, saiu o produto do mercado, a gente cuidava disso aí. Parte de logística, de entrega, de reparo, de call center, de site, né? Ficava tudo englobado nessa área. Manual, né? O que ia no manual para o cliente ter uma experiência legal no produto, independente do contato que ele tinha. E o headquarter da América Latina ficava aqui. Ficava perto do Sawgrass, num office lá. De novo para Fort Lauderdale. De novo para a região. Um pouquinho mais oeste. Um pouco mais oeste, mas bem próximo aqui, tudo muito perto, né? E eu me lembro que nessa vinda para cá, a primeira vez que eu vim, né, para cá, por conta dessa estrutura que ficava aqui, né, esse headquarter da América Latina, um cara me espera. Um motorista, né, contratado pela empresa, me espera. Até então, porque agora você volta para os Estados Unidos como executivo. Como executivo, funcionário. Esse ano foi 2006. 2007. E eu me lembro de chegar, Gilson, e o cara tá me esperando com uma placa com o meu nome. E na hora que eu olhei para aquele cara, minha ficha caiu. Eu falei, caramba, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu estava aqui, eu não tinha dinheiro para andar de bicicleta. Lembrou da época, hein? Não tinha dinheiro para andar de ônibus. Aliás, não tinha dinheiro para andar de ônibus. Eu andava de bicicleta porque o ônibus desinteirava o dinheiro do mês. E de repente um cara me esperando, com o meu nome, para me levar para um hotel pago pela empresa com cartão corporativo. Eu entrei no carro, esse cara me leva para um hotel que eu tive um trabalho de manobrista por um período. Por coincidência, o Renascença, que fica ali na 17. Cara, aí eu não controlei. Cheguei nesse lugar, cara, e me emocionei, né? Me emocionei porque a situação era outra, era muito diferente, né? Cheguei de limousine aqui, um dia eu estava aqui estacionando Corvette. Maluquice, né, cara? Já passa esses filmes é bom, eu gosto de ouvir essas histórias. Cara, mas é assim, é emocionante como as coisas aconteceram, né? Enfim, foi muito bom, a gente trabalhou. Eu trabalhei como executivo, ficava bastante tempo aqui, duas semanas por mês, ficava uma semana na América Latina, uma semana no Brasil, porque eu cuidava dessa região toda. E por fim, essa empresa entendeu que o negócio, né, da América Latina precisava de gente da América Latina tocando. Eu era um dos únicos latinos aqui, o resto tudo eles eram americanos. Cara, precisava falar língua, precisava falar cultura, precisava, que a gente estava falando mais cedo, não é simplesmente falar o espanhol ou o português, é entender a cultura do local. Como é que você vai gerenciar uma área inteira desse tamanho, com essa importância, sem saber culturalmente a importância de um feriado dos mortos, por exemplo, no México. Pois é. Uma Semana Santa no Brasil, né? Tem que ter riqueza de detalhe para entender. Tem que ter riqueza de detalhe de cultura. Mexer com o produto. E aí o presidente da América Latina, que era um argentino, ficava no Brasil, em São Paulo. A gente trocava muita figurinha e a empresa entendeu que não fazia sentido esse office mais. Transferiu todo o escritório da América Latina para São Paulo, que era, eu não me lembro, 50% da operação da América Latina, alguma coisa assim, muito representativo, né? Então foi para lá. E nós fomos todo mundo, né? E ficamos todo mundo lá, quem não queria, os americanos, enfim, né? Desfez essa operação aqui. E aí, Gilson, eu fico nessa operação até 2008, 2009. E aí tem uma particularidade, um evento que acontece, né? E a gente até tem alguns amigos em comuns aí, a gente tinha um grupo de investimento. E a gente investiu na construção, por volta de 2017, 2018, de um açaí, uma loja de açaí nos Estados Unidos, aqui na Califórnia, na Califórnia, em Santa Mônica. Tinha um amigo que estava montando, precisava de um pouco de grana, a gente entrou com metade do negócio em grana e ele montou, né, uma lojinha ali na rua mesmo, ali do Pier Santa Mônica, que chamava The Amazon Hut. Eu trabalhando na Motorola, e esse negócio aqui acontecendo, né? Eu ouvi essa história quando eu fiz o pedal da Califórnia, quando nós fomos de São Francisco até Tijuana, me contaram essa história no pedal. Que maravilha. Você pode ter passado na porta. Passou um filme aqui, isso mesmo. E foi um negócio muito mal sucedido. Não foi, né? Não virou, né? Não virou. Tinha tudo para virar, cara. Tinha algumas lojas, já estavam montando. A gente tinha uma loja de suco dentro do restaurante grande de Malibu. Tinha mais essa loja, ficava, cara, em frente ao Pier Santa Mônica.
Eu lembro que o semáforo abria e fechava, passava 25 pessoas na porta. Precisava fazer propaganda, tava ali, né? O cliente tava na porta. Era só achar um jeito de chamar atenção e o cara entrar, né? Para comer um açaí e um pão de queijo. E não virou. E não virou, Gilson. E não virou pelo time, eu acho, que a gente fez. Talvez se tivesse feito em Miami, tinha virado. O açaí não era um negócio ainda comum para o americano, né? E você come o açaí, o dente fica sujo, né? Ele tem um gosto de terra, de um produto diferente, não é um sabor convencional. Quem gosta de açaí, gosta de açaí. Gosta de açaí. Minha mulher fala que tem um acquired taste. É isso aí mesmo, cara. E aí, né, não caiu no gosto. O produto nosso era um produto bom, uma polpa que vinha do Brasil, de uma empresa que chamava Sambazon, e foi bem na crise de 2008. Aconteceu. Eu ia falar isso, porque foi bem na época que tudo caiu. Tudo caiu. E ficaria fácil eu virar e falar, não deu certo por conta da crise, mas não é verdade. Não. Porque não deu. Tanto que essa Sambazon que vendia o produto para nós, ela foi uma das empresas que mais cresceu nos Estados Unidos na crise. E ela só vendia açaí. Os americanos tinham ido para o Brasil, no Pará, montaram uma fábrica lá, fazia o açaí e mandava para os Estados Unidos para vender aqui. Pronto. E a gente comprava dele. Né, de um americano, um produto brasileiro aqui nos Estados Unidos. Que ironia, hein? É isso aí. E, cara, o modelo de negócio nosso não funcionou. Então, a gente resolveu em 2008, a gente veio para cá com uma turma dos investidores, olhamos o negócio, falou, não vai para frente, paramos o negócio e voltamos para o Brasil e fechamos o business aqui. E eu ainda trabalhando nessa segunda empresa, né? na Motorola ainda, que é onde eu tinha tido essa experiência aqui, mas já estava de volta no Brasil. Um dia nessa empresa, Gilson, eu tinha 28 para 29 anos, cara. Eu estou trabalhando assim na mesa... Cara, tem um burnout no meio. Desligo, a máquina desliga, o corpo desliga. E, cara, de repente eu acordo do lado da gerente de RH da empresa perguntando o que aconteceu. Ela falou assim, cara, você apagou na empresa. Mas como assim eu apaguei? Você apagou na empresa, vai procurar um médico, vai ver o que está acontecendo, porque, né, você deu um trabalho danado. Eu pesava quase 130 quilos, 125 quilos. Falou, ó, juntou 5 homens para te carregar. Você estava no chão da sua sala. E aí, né, tá bom, vamos ver, fiz os exames todos, o médico me olhou e falou, cara, não tem nada. Sua pressão estava altíssima, seu corpo desligou para não ter outro problema. E, cara, vai emagrecer, vai fazer esporte, vai dormir, vai comer bem, né, vai fazer o que todo mundo tem que fazer, sabe, tem que fazer e não fazemos, né. Você estava naquela loucura, Brasil, Estados Unidos, correndo para cima e para baixo. Só trabalhando, Gilson, trabalhando 18, 20 horas por dia. É. Aí burnout, aí vai embora. E foi. Eu me lembro quando eu entrei na Motorola, eu fui o gerente mais novo naquela função que já tinha tido. Ou seja, aqui tem o termo, né? O sapato estava muito grande para o meu pé. E estava mesmo. Então eu era um menino numa função de uma responsabilidade enorme. Então eu tive que correr atrás, né? Para poder recuperar essa falta de experiência e maturidade profissional com relação aos meus colegas. E, cara, não tinha quem eu procurar. Então eu tinha que fazer por mim mesmo, estudar, trabalhar, né? E ir atrás, né? Então... O corpo, né, 3, 4 anos depois, deu sinal, falou, para, porque senão eu paro. E eu não parei, ele parou, né? Foi isso que aconteceu. Foi aí que você resolveu sair da Motorola? Foi, cara, foi aí. Eu lembro que eu voltei esse dia, falei, cara, vou morrer, porque parar de trabalhar eu não vou, né? É meu vício, né? Então eu preciso fazer alguma coisa. Porque se eu morrer aqui nessa empresa... Eles vão colocar um cara mais novo que eu, melhor que eu, ganhando menos que eu, e ainda vai poder feito nas coisas que eu fiz. Então, já sei o que eu vou fazer, vou montar um negócio. Aí você resolveu montar o seu próprio negócio. Montei o próprio negócio. Falei, então, se pelo menos, já que eu vou trabalhar muito, vou trabalhar para mim. E se um dia eu morrer, ninguém vai esquecer, porque meu nome vai estar escrito em todo lugar, né? Vai ficar lá. Então, eu vou juntar o útil ao agradável do negócio e montei uma companhia em 2008, 2009, na transição, que chama-se Virtual Connection. E aí começa a minha terceira história aqui com os Estados Unidos. Porque quando eu montei, né, já apaixonado pelos Estados Unidos, modelo de negócio, pessoas, a facilidade do business, né, trabalhei numa empresa americana, via como os caras aqui fazem negócio, hiper, super capitalista, né, mas ao mesmo tempo, né, justo, né, entre todo mundo. Você quer trabalhar muito, você ganha dinheiro. Você não quer, né, você ganha menos. É incrível como aquela experiência sua de post-teenager ali, logo depois dos 20 anos e tal, te abriu os olhos para o que é a América, para as oportunidades da América. Tá vindo você mais uma vez, pela terceira vez, para os Estados Unidos. É isso aí. E foi isso mesmo, cara. Você tem toda a razão, cara. Foi ali que eu percebi, assim, que aqui é do tamanho do seu sonho, da sua vontade. Porque também não adianta só sonhar se você não for lá e fizer, né? E você... É uma prova disso, né? Veio aqui para cá há muito tempo, chegou
né? Trocou o microfone Pelo martelo. Estamos aí dando martelada até hoje. Viu? Mas agora tem opção, né? De Fiz fazer. a demolição hoje cedo, estou aqui conversando com você à tarde. Eu sei, eu tive um tempo com você aqui, difícil era te encontrar, né? O tanto que você trabalha e tá aí. Mas tem resultado, né? Não, cara, aqui é bom demais. Aqui acordou cedo, vai trabalhar, o negócio vem. Vem. É isso aí. Tu faz essas coisas direito, né? Às vezes as pessoas me perguntam, na sua experiência nos Estados Unidos, o que você tem que fazer? Eu falo, cara, você tem que fazer direito. E por muito tempo. Lá você não vai ter shortcut. É by the book. Você faz, põe dinheiro, com o tempo vem. Mas é com o tempo. E aí as pessoas não têm mais tempo, né? As pessoas não têm mais a noção de responsabilidade, de frequência, de recência, né? Por longos períodos. Que é tudo para ontem, para agora, né? Enfim. E os Estados Unidos não é assim. Não é assim. Pelo menos na minha visão, né? Então monta essa empresa, Gilson, a Virtual Connection. Virtual Connection. Lá no Brasil, mas já monto ela no Brasil com o nome americano, porque já tinha essa ideia de um dia voltar para cá com a minha empresa e pinto a logo dela com as cores da bandeira americana. Você já estava pensando em um dia trazer essa empresa para os Estados Unidos? E aí essa empresa no Brasil a gente trabalhou muito, tenho outros 3 sócios, cara. Todo mundo muito bom na área, faz muito bem, conhece demais, essa empresa prosperou. Em 2015, a gente chega ali a mais ou menos 2.000 funcionários. É isso mesmo. É isso aí. Então você é um empresário que veio para os Estados Unidos pela primeira vez com 21 anos, trabalhou de manobrista aqui e logo depois você teve 2.000 funcionários. Bem depois, né? Viu depois. Viu como é que a vida do Brazuca anda? É. Nossa. E, cara, eu devo muito aqui, né? Porque aquilo que eu vi acontecendo como cliente aqui, atendendo o telefone, call center ligando, né? Em 2000, 2001, virou meu primeiro emprego, que virou o meu business principal que eu tenho hoje. Né? Então ele me Aquilo deu, foi a base. Foi a base para tudo mesmo, né? O inglês, né? E a experiência, a forma de fazer negócio, tudo contribuiu, mas, cara, foi a visão daqui. Foi o primeiro contato que eu tive como operações de... O pessoal chama de BPO, né? Que é Business Process Outsourcing, que parte dele é o call center em si, né? O televenda, aquela turma que liga ali, fica em cima, né? O sales e tal. E, cara, então em 2015 essa empresa atinge esse patamar. E eu senti que estava na hora de expandir. E aí vem minha terceira experiência para cá, aqui para os Estados Unidos. Isso, agora nós vamos contar a história de como você resolveu trazer a sua empresa brasileira para os Estados Unidos e até morar nos Estados Unidos dirigindo essa empresa. Como é que começou? Me fala do começo, o que você teve que fazer para que isso acontecesse? A primeira coisa, Gilson, que eu fiz foi enganar minha ex-parceira no bom sentido. Enganou a ex-esposa? Enganei ela no passeio que ela ia fazer. Falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos para os Estados Unidos passar o Réveillon em Nova York. Ela adorava Nova York, né? E nós viemos e fizemos esse Réveillon em Nova York, mas na verdade foi 2 dias em Nova York e 5 dias em Miami. E eu tinha marcado em Miami uma série de reuniões, porque eu não conhecia nada, né? Eu não conhecia da legislação, não conhecia dos processos, conhecia muito pouco, né? Ou a informação que vinha de lá. Então eu falei, olha, o melhor jeito de eu conhecer é fazer reuniões, né, com o contador, advogado, né, enfim, todo mundo, empresários nos Estados Unidos que trouxeram, ou que sabem, ou que conhecem os processos, né, legais para esse negócio funcionar. E vim, fiz isso durante a semana e consegui construir uma ideia das possibilidades. Voltei para o Brasil, estudei muito o mercado americano, para esse setor, né, o tamanho, a evolução, o que fazia e tal, e montei um plano de negócio para a empresa. Bem complexo. Com dados, com processos, para 5 anos, né, porque eu precisava mostrar para os meus sócios, né, que a gente era uma boa oportunidade dessa expansão e valeria o investimento. E sentando com o sócio, ele falou assim, cara, gostamos, vamos fazer. Isso foi ali março de 2006, mais ou menos. Então, eu já estava vindo e voltando para cá praticamente todo mês. Em junho, esse ponto é importante, a gente até não tinha falado sobre isso, mas eu me lembrei. Em junho, se eu não me engano, tem um evento que acontece que poucas pessoas conhecem do Brasil, que chama USA Investment Summit. Quem começou com esse negócio foi o Barack Obama e o Trump depois continuou, e ele existe ainda esse ano com o Biden. Então, assim, ele transcende aí a necessidade política, né, dos democratas e dos republicanos, porque ele, apesar das mudanças que aconteceram, ele continua ali. E já foi feito pelos dois lados. E já feito pelos dois lados e nunca foi cancelado, que era um programa, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que era um programa do Barack Obama. E é provado nesse evento, que acontece sempre em Washington,
que as empresas que passam por essa escrutinada ali, né, essa escrutinação de entender como é que o mercado funciona, são as empresas que mais prosperam aqui, ou que têm mais chance de dar certo. Então, o que acontece nesse evento? Eu vim para esse evento em 2016 ali, eu preciso lembrar se é junho, julho, mas ele é sempre nesse período. Se constar na internet, o USA Investment Summit, ele está lá. Você fica uma semana lá, assistindo palestras de vários segmentos. E essas palestras, elas são voltadas, por exemplo, para o RH. Elas são voltadas para o RH e elas conseguem, por exemplo, te dar toda a informação necessária que você precisa para você contratar pessoas aqui. E aí eles colocam lá no painel o vice-presidente de RH da Google, o vice-presidente de RH da Microsoft, o vice-presidente de RH do Bank of America. E eles sentam lá e falam assim, um ponto importante, na minha época, eram 2.000 empresas selecionadas e elegíveis a vir para esse evento. Você não vem para esse evento paga e vem, você tem que mandar mostrando que você está preparado, que você quer vir, que você tem dinheiro para poder investir, para você poder ser aceito no evento. E aí, daí, eles fazem esses painéis e você paga para isso também, né? Você não é convidado. E aí, nesse painel, por exemplo, de RH, esses vice-presidentes de RH dessas empresas viram assim, cara, por que você acha que você vai conseguir contratar o meu funcionário? Estados Unidos é pleno emprego. Né? Todo mundo quer trabalhar. Você acha que vai pagar mais benefícios que eu, vindo do seu país? Faz sentido. Você acha que você vai ser mais atrativo que eu, que sou uma empresa de marca mundial? Então, assim, se prepara, que a guerra vai ser feia. Aí acaba esse painel. Aí você vai para o outro painel, financeiro. Aí tá lá o Wells Fargo, tá lá o Bank of America, né, os diretores financeiros dessas empresas dizendo assim, deixa eu te falar, não tem dinheiro para você aqui não. Nós só vamos te dar dinheiro depois de 2 anos que você tiver aqui estabelecido, faturando e atingir um determinado padrão de faturamento. Aí eu vou olhar para ver seu crédito como empresa, para ver se eu vou te prestar dinheiro ou não. Então, se você vier para cá, o bolso tem que estar fundo lá no seu país, porque o dinheiro vai ter que vir lá. Igualzinho os Estados Unidos faz, né? Muito bem pensado. Vou pôr dinheiro onde dá dinheiro, e quem quiser arriscar, traz seu próprio dinheiro. É isso aí. E esse evento acontece nesse meio. Esse evento ele é tão importante nessa época que a gente teve que o Barack Obama, na época, ele era presidente em 2016. E a última palestra de fechamento foi dele. Ele sentou, cara, a gente sentou numa mesa assim, a, sei lá, 20 metros dele, era um lugar grande, teve sorte de pegar uma mesa bem localizada, cara, e assistir uma palestra dele, tanto que é a importância que o governo dava para esse evento, para realmente trazer gente estruturada e preparada para cá. E tinha a parte de imigração, tinha a parte legal, tinha vários painéis, né? Tá bom, peguei essa informação, voltei e falei, o buraco é mais embaixo. Não vai dar para vir só com sonho, não. Tem que vir com sonho e com execução bem estruturada. E aí eu entendi como é que funciona, que no meu caso a experiência foi abrir uma filial da empresa em Miami. Eu usei a Apex para fazer isso. A Apex é uma agência de propaganda e exportação que tem no prédio ali ali do Citibank, ali no downtown. Como é que é o nome da rua ali? Também em Fort Lauderdale? Não, lá em Miami. Em Miami mesmo? Miami, ali perto da Biscayne, quase ali, mas não é na Biscayne, acho que não sei se é na ES1. Enfim, mas logo ali no Harbor, direto ali. E ela te facilita muita coisa, ela te dá um espaço para você poder fazer isso, você passa por um processo de uma seleção com eles, mas assim, cara, muito bem estruturada, é uma agência no Brasil que funciona. Essa é uma dica importante para quem quer trazer negócio para cá. Ela te dá um subsídio, uma base legal para fazer. E te dá negócio também. Né? Então eu abri uma filial lá, então facilita para a abertura da filial, que já tem um lugar físico, né, para você poder instalar. E essa filial pede um visto para o profissional que está trazendo. E podem vir 2 profissionais. Pode vir o profissional que já trabalha na empresa. Se eu não me engano, são 2 ou 3 anos, ele tem que ter histórico de trabalhar aqui. Ou seja, se você vai vir para cuidar de uma unidade da sua empresa nos Estados Unidos, você tem que ter histórico. Claro. Não adianta você contratar um cara para cá. Só trazer o cara de lá para cá, ele vai... Isso aí. Está em conflito na primeira semana. Exatamente, né? O risco é maior do que você trazer um cara preparado, tal, conhece a história da empresa para colocar aqui. Ou você pode ser sócio. Mas para ser sócio, você tem que ser sócio majoritário, com mais de 51%, para você poder se instalar aqui dentro. Né? Então nós abrimos uma empresa aqui, onde eu era sócio majoritário, e conseguimos fazer isso, e aí o governo libera um visto que chama L1, que é um visto de trabalho com sponsorship da empresa afiliada aqui. Então vem no seu visto lá, que a Virtual Connect USA LLC, que é o seu sponsor. É o seu sponsor aqui no país. Então,
Com esse movimento, né, possibilitou a vinda legal, estruturada, né, para poder fazer o começo do desafio, porque até então, né, era só estruturação. E aí, dessa vez mesmo que você veio para viver a experiência de Brazuca mesmo, porque você morou aqui nos Estados Unidos, trouxe sua esposa, e teve casa, carros. Como foi essa terceira vez que você chegou assim, opa, agora eu tenho uma casa aqui. Cara, foi outra experiência, Gilson, outra experiência. Não tem nada a ver com a de teenager. Nada a ver com a de executivo. Porque executivo, cara, tudo pago, então assim, não vivia, né? Era hotel e trabalho e voo, né? E dessa vez não. Dessa vez eu tive realmente que Dessa vez que tinha ter uma wash and estrutura. dry, hein? Dessa vez tinha que lavar e secar a roupa. Tudo. E cuidar, e fazer compra, e limpar e tudo. E jardinagem, né, cara? E é isso aí, alugar uma casa de verdade por um período mais longo, né, enfim. E tinha a família, né? Então, ao ponto que tem a família, você tem que ter uma estrutura, né? A gente, sozinho, viajante, a gente se vira, encaixa, faz, né? Mas ao ponto que você tem uma pessoa com você, uma estrutura assim, você precisa criar um ambiente de conforto, uma casa, né? Digamos assim, um home, né? Um lar. Enfim, nós viemos aí, tinha um budget, e até essa história, eu me lembrei do episódio que aconteceu. Tinha um budget X, né? Virei para ela, enquanto eu estava trabalhando, falei, olha, me ajuda, entra no Zillow, olha tudo, põe o nosso budget lá e olha as casas. Falei a gente conversou mais ou menos qual seria o padrão de casa que a gente queria morar, a região, mas pode gastar tanto. Cara, não achava. Sempre o budget, não acho que você, à vontade, Não. né? E aí a gente encaixa dali, um dia ela me liga, eu estava em Miami, falou, achei a casa. Fica em Fort Lauderdale. Ela é uma casa assim, atende os pré-requisitos nossos, uma casa pequena, né, do jeito que a gente precisa. Só que tem que ver hoje. Porque o mercado está aquecido e não acha, a gente vai num dia, no outro dia já alugou. Eu falei, então tô indo. Peguei de Miami, voltei. Peguei ela no hotel, nós fomos ver a casa. E deu certo a casa. Alugamos essa casa. Como é que é a vida engraçada, né, Gil? Eu sei, a gente se instala na casa, chegamos lá de noite, né, mudamos e tal. Momentando um belo dia, eu sempre saía pro escritório, pro lado esquerdo. Acabava a minha rua, eu morava num cul-de-sac, no final de uma rua, né? Saía pro lado esquerdo. Um dia eu saí pro lado direito, nas primeiras semanas que eu tava. Falei, deixa eu ver o que tem pra cá. Quando eu saio do lado direito, eu passo no cruzamento da 26 com o US S1. Nesse cruzamento tem um Walgreens e tem uma lojinha da Vespa ali, que tá ali desde 2001, quando eu morava. Eu olhei pro lado do predinho que eu aluguei. Estavam poucas quadras, assim, desse lugar. Então, assim, com toda a possibilidade de eu alugar uma casa, e era de norte de Miami até Boca Raton, que era a região que daria pra gente ficar, né, pelas distâncias. Você voltou quase para a mesma quadra. Quase que pra mesma quadra, Gilson. Que loucura. Quase com a mesma quadra. Cara, um negócio assim, de arrepiar e pensar nisso. E, cara, e eu não lembrava onde eu morei. Hora nenhuma dessa referência. E realmente foi... O quadradinho no Zillow que a gente fez foi esse, de norte de Miami até Boca Raton, até Deerfield, mais ou menos aqui onde a gente está, né? Então, assim, era esse Era bloco. grande esse quadrado. E o negócio saiu 2 quadras do lugar que eu tinha morado a primeira vez. Enfim, né? Uma curiosidade, mas aí eu pude entender um pouco a dinâmica da vida aqui, né? Saúde, né? Alimentação, os tempos, as distâncias, o trânsito, né? E toda a dificuldade, né, de fazer um negócio novo aqui, né? Uma coisa é você desenhar um negócio no Excel, no PowerPoint, né? Outra coisa é vir para cá E executar. e executar na competição, né? Porque, cara, de repente os Estados Unidos é o único país do mundo que todo mundo quer estar com business, até porque é o maior mercado do mundo, né? Quem não queria estar aqui vendendo seu produto, É seu claro, serviço? todo empresário gostaria de ter uma empresa nos Estados Unidos. Né? Claro que sim. E aí você pensa, cara, tem uma brincadeira que eu falo assim, quem sou eu na fila do pão nos Estados Unidos, né? Porque todo mundo querendo vir para cá, como é que eu vou trazer um negócio para cá que é um diferencial para poder me destacar de uma empresa latino-americana e brasileira, né? A história inteira é ruim, a história é difícil inteira de contar, como é que eu vou fechar negócio aqui? Eu falei, mas por que não, né? Eu sempre me faço essa pergunta, por que não? E a gente começou, e aí eu percebi pela Apex, né, e por essa vontade que todo mundo queria vir para cá, mas ninguém sabia vir. Então o que eu fazia? Eu ia fazer uma palestra no Brasil, de tempo em tempo na FIENG ou na Fiesp, falar do mercado americano, como é que funcionava, contar um pouquinho dessa história, e terminava a palestra, eu tinha 4, 5 leads de empresas brasileiras que queriam vir para cá, que queriam montar um negócio aqui. E aí eu tinha um grupo de pessoas aqui, parceiros meus, que
Um fazia o marketing, um ajudava no processo migratório, um era o advogado e a gente era a empresa de Montava call isso. center. Então eu ajudava ele vir para cá e já tinha uma pré-estrutura pronta, com warehouse, com que para o cara explorar o produto, com lobistas para poder chegar num Walmart da vida, num Publix, né, e oferecer o produto, se fosse um bom produto para poder comprar. Então, o negócio começou a prosperar aqui. A gente estava com 4 caras em campo vendendo, 2 caras no atendimento, tinha um diretor que cuidava da operação daqui, né? Então, assim, começava a desenrolar depois de um ano e pouco, até entender como é que isso funciona. Isso vai até 2018, ali, meio de 2018. Então, comecei início de 2016, né? Fim de 2018, meu visto estava vencendo. Eu vim com visto de estudante primeiro, depois transferi para esse visto de trabalho L1, que eram 2 anos, né? E eu tinha que tomar uma decisão no meio de 2018. Se eu fazia a extensão do L1 e continuava, ou Poderia fazer também? Como é que Poderia. funciona essa extensão do L1? eu vou dar uma informação assim de by the heart, assim, direto, mas eu não sei se é exatamente isso, mas eu me lembro que você pode fazer 2 extensões. Você tira ele por 1 ano, você estende o primeiro ano, e aí você consegue o segundo ano de extensão. Então você pode no máximo 3 anos. Ok. Tá? Eu posso estar enganado, pode ser 4, mas é alguma coisa assim. Você tem 2 extensões que você pode fazer nesse contrato do L1. A sua estava vencendo, você teve que tomar essa decisão. Eu já tinha feito uma extensão, né? Já estava na segunda para 3 anos. Eu precisava tomar uma decisão se eu estendia de novo ou se eu aplicava para outro visto. Certo. E a gente vai criando relacionamento e tal, né? Eu sou amigo de uma pessoa aqui nos Estados Unidos que tinha feito um processo e aplicado para o Green Card usando aquele visto que chama EB1, né? Que eles chamam aqui de Extraordinary Abilities. Talento extraordinário. Talentos extraordinários. É o visto de talento extraordinário. Esse é o que o manager da Shakira tem. Artistas, né? Pois aí, quem sou eu, né? De novo na fila Na do fila pão. do pão nos Estados Unidos, de Na fila novo. do pão nos Estados Unidos, né? E o cara falou assim, sim, porque esse visto ele é voltado para quem gera algum conhecimento ou benefício para a comunidade americana. Então ele é direcionado para esportistas, né? Os esportistas ganham esse visto, os Sim. artistas, pintores, escultores, músicos, né? Enfim, cientistas, caras excepcionais que têm patentes, que podem vir gerar pesquisa, inteligência e tecnologia para os Estados Unidos. Mas ele tem uma vertente também para empresários. Pessoas que têm um bom histórico, né, do país de origem, que já tiveram uma experiência nos Estados Unidos e que comprovadamente geraram renda e emprego no Estado, né, no país. Gerou isso. Né? Então, esse também é um asset que o país quer ter aqui. E eu contei essa história para um advogado em Miami. Esse advogado chama Bratter, Tony Bratter, acho que alguma coisa assim. Bratter é o sobrenome dele, eu tenho certeza. E ele falou, cara, seu processo encaixa. Eu falei, não é possível. Tipo que não fala Brasil. Gostei da sua história. Eu gostei Senta dessa aqui, história. vamos conversar. Gostei dessa história. E aí eu me lembro que quando eu contei a história para ele, eu comecei a me dar conta, Gilson, do que tinha acontecido na minha vida. Porque desde 2000, que eu tinha vindo para cá, 2001, cara, eu só trabalhei, eu só resolvi problema, eu só não dormi, eu só comi mal, eu só fui fazendo meta em cima de meta e não parei hora nenhuma para falar assim, cara, Não curti a América. cadê a vida? Não, e não curtia a vida, né? É. Não tinha é a curtido vida. a vida e não tinha curtido a América ainda, Não né? tinha ainda. Não tinha dado tempo de um negócio que eu queria tanto. E eu não tinha visto o país, eu tinha visto o trabalho, o emprego, o desafio, em cima, um atrás do outro, né? E eu olhei aquilo e falei, cara, eu tenho uma história. Tem um americano reconhecendo uma história minha, dizendo que eu posso ter esse visto. E eu não paro para, né, para celebrar. E eu acho que é um problema grande nosso. A gente faz demais, né? E para de viver, né? E a vida Isso. acaba. Tem uma paródia do Benjamin Franklin que eu adoro, que ele fala assim: a gente fica velho cedo demais e sábio tarde demais. Né? Então, É na hora que a verdade. gente está atento às coisas que estão acontecendo, o tempo já acabou. Você já está velho, você não pode usufruir mais das coisas que você construiu. Então, esse momento eu olhei e falei assim, cara, tem alguma coisa errada no que eu estou fazendo, na minha vida, né? Mas tá bom, né? Estava na dinâmica do processo, o meu vício era o trabalho, crescer, a empresa tinha ido para o México, estava indo para o Chile já, né? Estava aqui nos Estados Unidos, estava aumentando, a gente ia conversando com pessoas que tinham ido, queriam levar para Portugal, para Espanha, né? O negócio estava começando a criar um corpo fora do Brasil. Então eu vou aí eu vou para o Brasil para fazer o processo por lá, do visto, né? Porque para ser um negócio redondo, né? Eu teria que vir, fiz o L1, que acho que é um pouco da pergunta que você fez, né? Como é que funcionou.
O L1 terminava, né? E eu voltava, né? Porque como ele terminou, eu não ficaria aqui, então, né? Legalmente, eu voltava para o Brasil e esperaria sair ou não, né? Estava em aplicação para o talento extraordinário. Extraordinário, né? E aí, no final do ano, surgiu uma reunião de negócio aqui. Eu voltei para os Estados Unidos ali em dezembro de 2018. Até então, eu tinha voltado em julho e agosto de 2018 para o Brasil com mudança. Levei container, levei tudo embora. Limpei a casa aqui, o que tinha, eu levei. E aí, no final de 2018, estava fazendo os exames de rotina, né? Terminei esses exames e vim para cá. Vim para cá para fazer uma reunião de negócio. Tô aqui na reunião de negócio, o médico liga e falou, cara, onde você tá? Eu tô nos Estados Unidos. Ele falou, então volta. Volta porque nós achamos um câncer de pâncreas e nós temos que aprofundar e vamos ter que operar. Começou mais uma etapa da sua vida agora. Mais um desafio, cara. Um desafio assim, talvez o maior deles. Ou o que causou maior mudança, né? Digamos assim, de curso na minha vida, né? E eu olhei aquele negócio, né, cara? Pô, vou olhar o que é um câncer de pâncreas, né? E na hora que você google câncer de pâncreas, cara, você tem os piores prognósticos possíveis, né? Eu me lembro de um deles, a gente estava até falando ali antes de entrar, que 95% dos casos tem uma sobrevida de 5 anos. Ou seja, 5%. 5%. 95%. Não chega em 5 anos e 5% é uma sobrevida. Não significa que o cara vai passar de 5 anos, né? É verdade. Ele tá tentando, ele tá lutando contra a doença e fazendo e tal. Então eu falei, caramba, meu. E aí você pesquisa mais um pouco, é um câncer de um cara super conhecido de todos, né? Que é o Steve Jobs. Não teve jeito. Nada do que ele tinha conseguiu salvar. Não conseguiu. Ele tentou alguns tratamentos específicos lá, com todo o dinheiro do mundo e acesso que ele tinha, né? E, cara, ele não conseguiu e era idêntico ao meu câncer que ele tinha. Até ele fala isso no final, né? Ele fala isso. Não adianta tudo que eu tenho, que agora eu não consigo fazer nada. Não consegue fazer. Não sei bem as palavras que ele usou, mas foi isso que ele quis dizer. Mas é isso. Difícil. E tem outra passagem dele que é muito legal, que eu já comento, né? E para mim é um aprendizado também, não só... Né? Logicamente, ninguém quer que aconteça o que aconteceu com ele, com ninguém, nem com ele, nem com a gente, né? Nem com um amigo, nem com um desconhecido. Mas ele também percebeu nesse momento, né? Não só que nem todo o recurso do mundo que ele tinha poderia salvar daquela situação, mais ou menos o que você falou, é a fala dele ali. Ele também tinha outra muito bacana, que ele disse que quando ele estava nesse período, que a gente identificou que ele não conseguiria mais, né, sustentar ou ele entraria mesmo ali nos 95%, né, já estava ali dentro. Ele disse que acordava todo dia de manhã, Gilson, olhava no espelho e abria a agenda dele. Né? Na hora dele estava escovando os dentes, a primeira coisa que ele fazia, ele levantava, escovava os dentes e olhava a agenda dele. Então ele tinha duas dinâmicas, né? A da vida inteira de escovar os dentes e agora de olhar a programação dele ao longo do dia. E ele olhava tudo que ele tinha que fazer. E ele pensava, se eu morrer hoje, eu vou fazer tudo que está aqui? E ele tinha 10 coisas para fazer na agenda dele, ficava com 4 todo dia. E aí ele passou a fazer, naquele dia dele, só o que ele queria fazer se fosse o último dia da vida dele. E ele falou que nunca viveu tão bem assim, nos últimos dias. Então ele tem essa fala também, porra, que é super legal e é verdade, né? A gente coloca tanta coisa no prato nosso no dia que a gente deixa de fazer o que é importante. Com certeza. Né? Enfim, e aí, cara, com todo esse prognóstico, eu comecei a ter acesso a essas coisas. Eu falei, caramba, meu, e agora? Se esse cara não deu conta, quem sou eu na fila do pão, né, da saúde para dar conta disso aí? E aí, cara, a gente tá falando um pouco disso também, né? A gente para olhar a energia, ver que as coisas, os movimentos que isso acontece. Cara, eu olhei para isso e falei assim, cara, por que não? Por que não? Tem 5%. Você peitou os 5%. E vamos fazer, cara. E assim, pela diligência dos médicos, né, pelo trabalho, vamos dizer, pela torcida da família, pelas energias positivas dos amigos, todo mundo mandou, cara. Gilson, foi uma cirurgia, assim, super bem feita, curativa, onde eu não precisei fazer a quimioterapia, né, porque o câncer ficou encapsulado, então não espalhou pelo organismo. E depois, né, como é um câncer muito sério, e você faz um acompanhamento constante sobre isso. E eu me lembro quando eu estava nesse processo aqui, né? Eu adiantei um pouco no processo para comentar sobre como foi a solução do problema do câncer, mas quando o médico ligou e me deu a notícia aqui, né? Eu estava aqui nos Estados Unidos, eu liguei para o meu sócio, falei, cara, vem, porque eu vou ter que ir embora, fazer os exames, né? Enfim, e ver o que vai acontecer. E eu não consigo ficar mais aqui para as reuniões, né? E aí ajeitei, os caras foram para os Estados Unidos, vieram aqui para os Estados Unidos, e eu, em determinado momento, eu recebo uma outra ligação do advogado. Falou, olha, Emílio, seu visto saiu. Habilidade extraordinária. Talento extraordinário. Saiu
e você precisa dar entrada nos papéis agora pelo Brasil, assim como a gente tinha programado. Eu falei, caramba, cara. Então quer dizer que as coisas que eu fiz são reconhecidas por esse advogado importante, né, que gera esses vistos, e também a história é uma história que vale para os Estados Unidos, e eu não vivi essa história ainda. Acontece a primeira vez, falei, cara, eu preciso olhar minha vida. E tudo isso acontecendo, né, vamos dizer, essa dinâmica aí de saúde, né, esse desafio importante. Bom, volto, faço a cirurgia, falo para o advogado, falo, olha, cara, não posso ir agora, né, eu vou precisar tratar aqui, eu tenho acesso à saúde melhor hoje no Brasil do que nos Estados Unidos, vou tratar por aqui. Ele falou, olha, a gente pode colocar em hold 2 anos. Falei, então põe 2 anos. E aí, Gilson, eu volto no Brasil, né? Faço lá o tratamento, uma cirurgia complexa, enfim, mas segue tudo bem. Perco 30 quilos, né? Volto para esporte, volto, cara, a fazer coisas que eu gosto, enfim. Deixa essa dinâmica, dou um reset no cérebro, deixa essa dinâmica de não curtir o dia, né? Eu gosto do budismo, o budismo fala um negócio que a felicidade não está na chegada, né? A felicidade está no caminho. No caminho. E para mim a felicidade estava na chegada, só que eu nunca chegava, né? Porque qualquer meta que eu punha estava sempre 2 metros de distância. Então eu batia nela, estava na outra já. O importante é a jornada. O importante não é nem a chega nem a largada também, não. Tem que curtir a jornada. O dia a dia, né? E eu acho interessante a palavra que a gente tem no dia de hoje, né? Presente, né? E presente é coisa boa. Não sei se foi por qual motivo na língua portuguesa que foi dado esse nome, não sei se em todas as outras línguas, em inglês também, né? Mas, cara, o presente é um negócio bom na língua portuguesa. Você ganhar um presente é um negócio muito bom. Tem presente ruim, não. Tem um presente dado por Troia que na história não é legal, do cavalo de Troia, né? Mas, enfim, no geral, cara, o presente é um negócio muito bacana da gente receber. E, cara, e hoje é o presente, às vezes a gente esquece que esse presente é o que mais vale. Não é o que você vai comprar, o carro, a casa, o dinheiro que você vai ganhar. É hoje. Essa foi a mudada, ou essa foi o shift no seu switch mesmo da vida, quando você começou a pensar desse modo? Porque você era um executivo de sucesso, vivia ponte aérea e hotel e de repente te dá esse baque. Cara, agora parou, nada mais interessa. Gilson, foi, cara. Foi porque aconteceu um negócio comigo, e talvez isso acontece com quem passa por situações de crise dessa amplitude, né? Que é você só se preocupar com uma coisa, em sobreviver. E aí nada mais é importante. Você só quer saber se você vai conseguir comer, se seu intestino está funcionando direito, se você consegue respirar, se você consegue tomar água. Você não consegue tomar banho, cara, sozinho, por um período. Então aquilo, cara, você esquece trabalho, você esquece família, você esquece amigos, você esquece problemas, você esquece dor. Cara, você só quer sobreviver e você faz tudo. Aí eu acho que o próprio DNA, né, a preparação nossa de milhões de anos, ele fala assim, cara, o organismo, o cérebro, sua energia foca naquilo e aquilo, né, você precisa resolver, porque senão você não consegue ter o dia de amanhã, você não tem mais um presente, né? Então essa é a palavra que você gostaria de deixar para as pessoas, então, que estão passando pelo mesmo problema que você passou. Até com outros tipos de câncer também. O importante é não desistir, é conseguir querer viver. É isso você aí, tem que querer viver todo dia. Eu acho que é isso, né? E eu acho que a gente não pode ser leviano também, dizer que você não vai só querer de novo, né? Você tem que tomar algum tipo de ação, né? Precisa falar com os profissionais que conhecem, você precisa ir nos médicos adequados, você precisa entender a situação de risco que você está envolvido. E eu sempre falo assim, quando me perguntam, outro dia eu dei uma palestra lá no Brasil para a área de saúde. E eu falei para ele assim, cara, é importante vocês, profissionais de saúde, compartilhar dessa decisão, porque a decisão de tratamento não é de vocês, a decisão de tratamento é do paciente. Ele é que tem que saber, ele tem que entender o que está acontecendo, porque aí ele consegue focar naquilo, né? Não dá para deixar a decisão no mão do terceiro. Então, acho que é a somatória dessa vontade, com acesso aos profissionais, mas essa capacidade de tomada de decisão mesmo. Cara, eu vou para esse caminho. Porque são vários sempre, né? O Steve Jobs tomou um caminho talvez não melhor que poderia na época, né? O meu caminho já foi um caminho um pouco melhor. Então, tem várias opções aí, tem que tomar essa decisão. Certo. E aí, com essa sua estada, com esse problema que você teve no Brasil, você ficou quanto tempo nesse primeiro estágio aí? Gilson, esse primeiro, cara, uns 6, 7 meses assim, debilitado, ainda voltando aos poucos, né, preparando, mas caminhando sempre melhor todo dia um pouquinho, né, isso foi legal. Então, eu me lembro que já no final do primeiro ano, cara, eu tava bem, eu já tava malhando, tinha perdido meus 30 quilos, fazendo esporte, jogando meu basquete, correndo 15 quilômetros, 20 quilômetros, assim, bem de saúde, bem fisicamente, bem mentalmente, bem espiritualmente. Tava num outro patamar do que eu tava, né, na dinâmica passada de trabalho, sem dormir e tal, e dando importância para o que realmente é de verdade, que é família, que são os amigos, né, que é o presente, né, a jornada. E aí no começo de 2020,
com o primeiro ano, que é o primeiro ano mais crítico para quem tem um tipo de doença dessa, né? É o acompanhamento. O primeiro ano dá aquela aliviada, porque eles passam um pouquinho os acompanhamentos que antes aconteciam de 3 em 3 meses. Eu passaria de 6 em 6 meses. Certo. E, cara, e cada dia de exame é um estresse, né? Porque você não sabe o que vai achar. Você não sabe se vai voltar, que ficou algum pedaço, alguma coisa. É isso aí. E aí? Esse é o câncer, né? O câncer não sabe, né? Porque ele é microscópio e você não sabe o que você pode achar, se pode evoluir, se pode ter outro. Eu me lembro que eu fiz um exame de rotina no final de dezembro, cara, tudo certo, de 2019. E no começo de 2020 eu falei, cara, eu vou no nutrólogo, vou no médico para me ajudar a tomar alguns suplementos para melhorar a performance no exercício. Começou a treinar de né? novo e tal. E o corpo vai sentindo a necessidade, né? Você é um cara que treina, você Claro. sabe disso. Você precisa complementar de alguma forma. E eu não estava fazendo, eu estava só tomando os remédios que eu precisava para curar desse problema. Mas o médico falou assim, ó, agora você já pode. Eu me lembro que eu fui nesse nutrólogo. Esse nutrólogo encosta a mão na minha garganta, vê um caroço, fala assim, cara, você tá com um caroço na tireoide. Eu falei, mas não é possível, cara. Ele falou, olha, e por sorte eram alguns conhecidos ali do hospital, um hospital de Uberlândia, daí eu não estava em São Paulo, estava em Uberlândia. E ele falou, cara, vamos agora fazer uma tomografia. Aí encaixou lá no horário que fez a tomografia, falou, cara, você tá com câncer de tireoide. Que isso, cara? Fizemos uma biópsia já na hora, o cara coletou, mandou, os caras me ligaram 2 dias depois, falou, olha, é maligno, tem que tirar. Uma semana depois eu marquei a cirurgia e tirei. O segundo deles. Esse segundo tinha dado um pouco de metástase já, que significa que estava espalhando já pelo pescoço, né? Alguma coisa, mas o câncer de tireoide é um câncer mais simples, né? Eu me lembro quando apareceu isso aí, eu falei, cara, mas não é possível. Eu de novo, né? Mas por que eu, né? Você fala que é um câncer mais simples porque você já tinha tido um de pâncreas, né? de pagas, é. Não é de rir, não, mas que isso? Você sobreviveu um de pâncreas, o Patrick Swayze não teve a mesma sorte, não. Não teve, cara. E eu fui abençoado, agraciado mesmo pela vida, cara. Então eu devo muito da vida mesmo a fazer as coisas bem, curtir, né? E ter bons momentos aí no dia, porque, pô, né, tô aqui por algum motivo, né? Eu acredito muito nisso. E eu me lembro que quando apareceu o segundo câncer, eu falei, cara, mas por que eu, né? E aí, cara, aquilo te dá um mal-estar, um baque. Você fala, cara, mas porra. E aí, depois eu pensei um pouco, eu falei, cara, eu já sei por que eu. Melhor eu do que... Como tudo é percentual estatístico, né? Se aconteceu comigo, não vai acontecer com um amigo ou com um familiar. E tem que ser comigo mesmo, porque eu sei passar por isso. Eu já passei uma vez, então eu vou passar de novo. E essa foi a minha cabeça, cara. E eu passei de novo, fiz o processo, né? Pô, deu certo, né? E fiz você faz uma quimioterapia mais simples, chama iodoterapia no câncer da tireoide. Ele tem alguns efeitos colaterais, mas que passam depois com o tempo. Cara, e aí esse ano, antes de vir pra cá, a gente estava falando um pouco, né? Uma semana antes dessa volta aqui para os Estados Unidos, eu fiz um exame completo no corpo, que chama PET scan, com uma substância radioativa que consegue ver o corpo se realmente não tem nada. E esse exame eu só tinha feito em 2019 do pâncreas a primeira vez. Depois eu não fiz mais, porque é um exame mais complexo, mais difícil, mais caro, né? E fiz, Gilcinho. Cara, de novo a vida me dá, cara, um presentão que é, cara, devolver e falou, olha, agora sim você tá sem nada no organismo. Zerado. Zerado. E melhor eu acho, na minha visão, melhor fisicamente, mentalmente, cara, espiritualmente do que eu tava antes de tudo acontecer. Então, cara, eu não vejo como sendo um mártir na minha vida, sabe? Eu acho que foi um negócio que aconteceu e precisava acontecer para eu entender, né? Talvez alguns formatos errados com como eu conduzia as coisas no dia a dia, pessoalmente, né? Não do ponto de vista de negócio, porque sempre trabalho, gera resultado e tal, mas essa é um pouquinho da minha história, né? E tô aqui outra vez, né? E hoje, como é que tá a sua vida? Qual que é a etapa da sua vida agora, depois de 2 cânceres, todos os 2 malignos? Meu Deus, você sobreviveu. E onde está o Emílio hoje na carreira? Cara, essa pergunta é boa. Então, vou tentar voltar ao ponto dos 2 anos, né? Então, lá em 2019, eu falei, olha, não posso, né, aplicar pro Green Card agora, porque, né, tem que tratar. Passa-se 2 anos, no começo do ano passado, o advogado me liga e falou, me deu 2 anos. Você precisa resolver. Eu falei, eu não vou. Ele falou, cara, mas por que você não vai, né? Assim, você tem noção? Ele falou pra mim, o advogado, falou, cara, você sabe o percentual de gente que aplica pra isso que não consegue? E o seu tá pago, você já pagou. Mas a fase que eu tava respondendo a sua pergunta, Gilson, eu entendi que talvez a gente deturpa um pouquinho os valores da vida, né? E o meu valor estava aplicado
no momento em vir para cá e fazer um crescimento novo e 10 anos de trabalho, de movimento, já tinha 40, né? Tô com 42 para 43 agora. Então assim, ia ser 10 anos disso. E eu olhei para minha família, para meus amigos no Brasil, né? Que eu acabei que nunca convivi, porque eu saí muito cedo da cidade, sempre trabalhei, então mesmo estando lá ou viajando para cá, não convivia no dia a dia. Eu falei, cara, se eu ficar aqui mais 10, 5 anos, eu perdi meus pais. Meus pais estão com 80, É. né? Mais 10 anos eles vão estar perto de 90, né? Minha mãe agora foi diagnosticada com uma doença séria, né? Uma degeneração e está perdendo um pouquinho da cognição. Então, assim, se eu tivesse tomado essa decisão, cara, eu não tinha podido viver esses 2, 3 anos com eles como eu vivi, nessa intensidade. E aí foi isso que eu falei para o advogado, eu falei, eu não vou. Né? Eu vou priorizar esses últimos anos dos meus pais agora, né? E curtir, viver e conviver com eles. E no futuro, né? De repente a gente não sabe o que vai vir, né? E de novo eu posso voltar, enfim, né? E tentar a vida de novo, porque, cara, eu sou apaixonado por isso aqui, né? Tanto que eu tô uma semana aqui e eu cheguei, pousei aqui, na hora que eu peguei o carro no aeroporto, que eu fui para casa de um amigo, né? Fazer uma visita, falei, cara, eu tenho que voltar a morar aqui, né? Então é um bichinho que tá ali, né? Então, essa é a pergunta. Você já é um brazuca que já veio para os Estados Unidos 3 vezes. Já viveu todas as experiências. Já trabalhou de manobrista até executivo de multinacional. Você ainda tem essa vontade ainda de morar nos Estados Unidos, viver aqui como o sonho americano? Essa pergunta eu ainda não respondi, viu, Gilson? Ninguém perguntou, até porque hoje aconteceu agora mesmo, né? E pelo seu convite de estar aqui. Então, assim, cara, tenho porque eu acho que aqui ainda continua numa dinâmica, né? Muito favorável com relação ao que eu conheço de experiência de viver, que é no Brasil, né? Talvez tenha um outro país melhor, né? Mais estruturado, mas quando eu comparo esses dois lugares, eu tive, né? Talvez metade da minha vida lá, metade da vida aqui, né? Profissional, muito mais tempo aqui do que lá até. Eu vejo que aqui te dá a possibilidade de você ser quem você quer ser, né? Se você for bom no que você faz e dedicar pelaquilo, você vai conseguir um resultado. A gente estava falando disso um pouco mais cedo. No Brasil, não necessariamente, né? No Brasil, talvez você tenha capacidade, você tenha dedicação, cara, mas o governo, a estrutura, o mercado, né? A dinâmica do país, a política não deixa você prosperar. E aqui não, né? Aqui é feito para você prosperar. Então, assim, com trade-off, né? De se distanciar das suas relações pessoais, né? Que estão lá, família, amigos. Então, assim, esse é o balanço. Então, sempre tem essa vontade, cara. E eu fiquei 3 anos sem vir, né? Desde 2019. Volto agora, né? Para fazer alguns negócios, né? Para visitar alguns amigos, né? E quando eu cheguei aqui, eu percebi que, cara, ainda é um lugar que eu gostaria de viver. E eu gosto muito dessa região, né? Que a gente está aqui. Eu gosto muito da região da Flórida, que o clima é parecido, né? Que as pessoas são parecidas. É um Brasil melhorado com dólar e inglês. É bem perto disso, viu, Gilson? Eu acho que é bem perto disso mesmo, né, cara? Ô, Emílio, e nessa área da saúde, qual a sua palavra que você gostaria de deixar para as pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo problema, ou tenham um familiar passando pelo mesmo problema, ou com problemas parecidos também? Porque você foi um vencedor, cara. Você conseguiu sobreviver a 2 cânceres, meu. E você está aqui na minha frente conversando comigo. Forte ainda, vamos jogar vôlei junto. Eu não estou entendendo, cara, explica pra gente o que tem que mudar na cabeça da pessoa se encarar com um problema desse. Gilson, eu sempre falo uma coisa, cara, cuida da máquina, entendeu? Eu acho que aí a gente esquece, a gente cuida de tudo. A máquina é o corpo. O corpo, e a gente não cuida da máquina. Cara, coma bem, tá? E eu posso falar sobre isso, porque no meu caso, quando aconteceu o segundo câncer, eu fui pesquisar o que tinha acontecido, né? Eu falei, cara, será que eu tenho um problema genético? Será que eu tenho um terceiro câncer que está aí batendo na porta, eu tenho que olhar para já me preparar? Será que eu tenho história familiar? E eu contratei um geneticista, cara, e fizemos um mapeamento, peguei meu sangue, mandei para cá, cara, olharam tudo e não tem nada que pudesse ter uma predisposição que a ciência conhece para eu ter tido os 2 cânceres que eu tive. Então, assim, quem gerou os 2 cânceres em mim foi eu mesmo. Por falta de dormir, por comer mal, por estresse, por não aproveitar a jornada. Então, assim, o que eu falo, assim, com toda certeza, cara, cuida da máquina, cuida da saúde, cuida da cabeça, cuida dos bons pensamentos, cuida dessa jornada, acha
a religião, a forma, né, a espiritualidade, né, que cada um dá um nome específico para isso, né, e tem crenças diversas, mas acha um lugar para você colocar em conforto. Porque a gente também não tem hoje ainda, a ciência não consegue explicar o que a cabeça, o organismo, essa energia faz com o resto do corpo. Então acho que exercício, alimentação, cuidar da espiritualidade, eu acho que esse pacotão faz com que você tenha uma vida mais plena, mais longa aí, pô, e mais feliz pela jornada, porque o presente, cara, é só hoje, não é ontem nem o amanhã. Não, tem que ver o presente, já falamos que presente não tem coisa ruim, e o próprio nome já fala, presente. Cara, um prazer muito grande ter você comigo aqui. Você é um brazuca que bateu bola pra cá e pra lá, de Brasil, Estados Unidos, toda a América Latina, e a sua experiência é muito boa. Obrigado por você ter vivido com a gente aqui e falado da sua experiência como brazuca nos Estados Unidos. Valeu? Eu que agradeço, Gilson. Obrigado. Um abraço, meu compadre. Até mais.